Reflexão baseada no livro de Atos sobre a igreja que está em movimento e que cumpre a sua missão. O propósito objetivo é resgatar aquilo que se praticava no princípio e que ao longo da história desses milênios foi deixado de lado. A igreja gradativamente vem desviando-se dos seus princípios e das práticas que exerceu e que influenciaram a sua presença transformadora no mundo. Selecionamos um versículo apenas para provocar inicialmente aquilo que foi a igreja que conhecemos no livro de Atos e que, de fato, deu continuidade ao chamado e à vocação de Jesus Cristo, mas que ao longo da história desviou-se. Lembro-me que compartilhei com vocês a percepção de que a igreja é um milagre de Deus, porque somente ela permaneceu ao longo de 2 milênios, com tantos tropeços, com tantas incongruências e incoerências, com tantos deslizes. Ao visitarmos a Idade Média, vamos perceber como a igreja obscureceu a sua presença, transtornou a sua mensagem e envergonhou o Evangelho. Hoje, ainda distorce, mascara, falsifica um Evangelho que nada tem a ver com o Evangelho do Novo Testamento. Uma igreja presente na mídia, uma igreja fazendo eventos, uma igreja chamando a atenção para si, distante da simplicidade do Novo Testamento, distante da essência dos princípios que a sustentou ao longo de toda esta existência. A denúncia de Jesus dita à igreja de Éfeso, que João registrou no livro do Apocalipse, capítulo 2, 5, traz-nos a necessidade de que ainda hoje a igreja se arrependa dos seus desvios e volte a praticar o que fazia lá no princípio. Por isso, é necessário revisitar tantas vezes quantas forem necessárias no Novo Testamento para denunciarmos-nos a nós mesmos o quão distantes nós estamos daquilo que foi a igreja de Jesus no seu início, que era uma igreja irresistível, que era uma igreja fascinante, que era uma igreja grande, apesar de não ser suntuosa, era uma igreja forte, apesar de não ter paredes resistentes, era uma igreja corajosa, mesmo morrendo. Nesta clara contradição entre o racional e o irracional, entre o humano e o sobrenatural, vemos e constatamos sim de fato o quanto nós como igreja do século 21 caminhamos para longe daquilo que foi a igreja do Novo Testamento. E que esta denúncia de Jesus ressoa e recoa chegando até nós como algo desafiador às vésperas da volta de Jesus. Jesus disse aos Efésios, por meio do seu anjo, a igreja, registrado no capítulo 2 do livro de Apocalipse, lá no versículo 5, quando ele diz: lembre-se de onde você caiu. Por que se desviaram tanto? E Jesus ainda faz uma menção bastante contundente quando ele diz: vocês não são mais nem quentes, nem frios, ao contrário, são mornos. Ou seja, estão presentes, mas não fazem diferença. Estão vivos, mas parece que estão mortos. Tem endereço, tem agenda, tem calendário, mas parece que a presença é inóspita. Por isso, quando a gente visita o livro de Atos e lê no capítulo 5, versículo 42, uma pequena declaração, uma síntese do que era a vida da igreja naquele lugar e naquela época, somos sim confrontados com o quão distantes ficamos e estamos da realidade do Novo Testamento.
Diz assim lá em Atos 5:42: todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Lembra que eu fiz aquela provocação? De você ler esse texto e tentar responder: qual é o endereço dessa igreja? Onde era a sede desta igreja? Mais ainda, hoje em dia, existe um movimento que está se tornando presente de igrejas multissediadas. Não sei se você já ouviu falar nisso, mas é uma realidade dos nossos dias. A igreja cria uma marca, talvez mude o seu nome, um nome mais vendável, um nome mais de marketing, e então você tem a sede daquela igreja e tem as suas filiais, mas tudo ligado a um grande conglomerado empresarial. Igrejas multissediadas, com endereço, com prédio, com local, com estatuto, tudo muito bem pensado, tudo muito bem elaborado. Mas se nós perguntássemos para aquela igreja lá no livro de Atos: qual é o seu endereço? Eu creio que a resposta seria assim: vá lá na minha casa. A minha casa é a minha igreja. Ou a minha igreja se reúne na minha casa. De vez em quando a gente se reúne no templo também. Mas a gente não vai no templo para fazer culto, não. A gente vai no templo para compartilhar, porque é no templo que estão aqueles que vão ser evangelizados. Curiosamente, esta é a grande contradição, porque no livro de Atos, no templo se reuniam aqueles que precisavam ser salvos. E a igreja estava na casa. E aquelas pessoas iam ao templo para falar para aqueles judeus que estavam lá sacrificando, lendo a Torá, aprendendo com os rabinos e com os sacerdotes, que o Cristo Messias veio ao mundo. Talvez se perguntasse para aquela igreja: qual é o modelo que vocês seguem? É igreja em célula? É MDA? É igreja com propósito? É DNI? Como é que é? Qual seria a resposta? Talvez eles gregos falassem: o que você está falando aí? É hebraico? É japonês? Eu não sei o que é isso. Não faz sentido para nós. Não faz sentido pensar em modelo quando o que nós queremos viver é o Evangelho de Jesus. Não faz sentido você falar em modelo quando para nós o que interessa é aquele finalzinho do versículo 42, estamos apenas ensinando que Jesus é o Cristo. E precisa de modelo para isso? Precisa de método? Precisa de fórmula mágica para isso? Nos desviamos, nos afastamos do Novo Testamento, quando ao longo dos anos e desses séculos e milênios, nós começamos a criar alguns rótulos do que é tradicional e do que é moderno, do que eu gosto, do que eu não gosto, do que é de Deus e do que não é de Deus. Como eu disse no domingo passado, eu preciso fazer esta recapitulação, que desde o século III nós deixamos de ser igreja para resumir essa experiência a ir à catedral. Nós abandonamos o ser igreja cotidiano para ir à igreja dominicalmente. E isso se resume para muitos o que é ser igreja. Ser crente é ir à igreja, ao domingo, participar de um dos cultos. Porque dois, como eu disse, já não é mais a realidade de muitos de nós. Um só está bom. Mas isso basta. Quando nós, desde o século III para cá, e isso a história comprova e mostra, que nós abrimos mão do privilégio de servir, da mutualidade, daquilo que o Novo Testamento falava de servir uns aos outros, amar uns aos outros, carregar a carga uns dos outros, ensinar uns aos outros, perdoar uns aos outros, e nós projetamos isso e dissemos: agora é o clero que faz tudo isso. Quem faz tudo é o padre, é o sacerdote, e chegou até nós depois da reforma é o pastor que continua fazendo tudo na igreja. E o crente apenas contenta-se como um bom cliente a sentar, a receber, a avaliar, a dizer eu gosto ou não gosto, essa está boa, essa não está. Neste mesmo processo de afastamento, nós abrimos mão da bênção de ter as nossas disciplinas espirituais pessoais para deixar que apenas o clero, o sacerdote, o líder interprete, leia e ore. Os crentes não oram, os crentes não leem a Bíblia, os crentes não conhecem a Bíblia, porque tem alguém que faça isso por eles.
Então a gente senta no culto e o pastor que me explique. Ele que tire minhas dúvidas. Ele que me ajude a ser crente. Vimos no domingo passado que havia 3 princípios que moviam aquela igreja no livro de Atos. O primeiro deles foi a oração. Vimos alguns textos bíblicos que mostram como a oração fazia parte do dia a dia daqueles crentes. Era um princípio de vida, não era um programa, não era um calendário, não era uma vigília, não era um horário. Era tudo, o tempo todo. A qualquer momento, em qualquer situação, oração é um estilo de vida. Assim como eles entendiam que as Escrituras é quem determinava o que é certo e o que é errado. Todos os debates, todos os ensinamentos, todas as conferências eram para saber se aquilo que estava sendo feito estava de acordo com as Escrituras. Não era uma questão de agradar o líder ou de agradar a massa. Era muitas vezes ser a minoria para dizer, é assim que a Bíblia ensina. Mas a Bíblia para eles era o Antigo Testamento, como eu disse já, não era o Novo. O Novo Testamento é o substrato daquilo que eles viveram. O que eles tinham único e exclusivamente era o que as profecias ensinavam. E isso tinha autoridade sobre nós. Por quê? Porque Jesus cumpriu as Escrituras. E por último vimos que o princípio que norteava a vida daqueles primeiros cristãos era o evangelismo, ou a evangelização contextualizada. Eles não faziam grandes conferências evangelísticas, até houve algumas. Pedro pregou para mais de 3.000 almas, sim, mas ali foi só o começo, foi o start do negócio. Depois a maioria das oportunidades se revelou por meio dos relacionamentos. Era Cornélio chamando os seus vizinhos e amados para se reunirem na sua casa, porque Pedro vinha explicar as Escrituras. Foi Paulo reunindo-se com aqueles que trabalhavam como ele, como fazedores de tenda, que era Áquila e Priscila, quando chegaram a Corinto. Foi também os missionários, Paulo e Silas, chegarem na beira da praia e encontrarem ali algumas pessoas conversando, batendo papo. Eles sentaram-se, começaram a conversar e viram que eram pessoas que tinham interesse em Deus, e eles então começaram a explicar as Escrituras para aquelas pessoas que tinham interesse nas coisas de Deus. Era relacionamento. Não era hora nem data marcada, era oportunidade de tornar Jesus conhecido. E hoje eu quero compartilhar com vocês rapidamente mais 3 princípios que fundamentavam aquela igreja que era forte, grande e corajosa. Uma igreja que estava em movimento, que cumpria a missão. O primeiro deles é que, além da oração, da autoridade das Escrituras e da evangelização contextualizada, eles eram uma igreja que tinha uma doutrina sólida. Alguém pode dizer que a igreja de Cristo hoje cresceu e se expandiu muito. Mas sabe qual é a maneira mais visível que as igrejas têm se multiplicado hoje? Por meio de divisões. Hoje ainda, infelizmente, a maior parte das igrejas que surgem em determinadas localidades surgem por causa de um grupo que deixou de concordar com determinado pastor, com determinado, vou fazer a minha igreja. Porque a minha igreja tem que ter uma doutrina que eu goste, que eu concorde. Só que no livro de Atos nós vemos que a igreja tinha uma doutrina sólida, que não mudava como muda a direção do vento. E que eles até se reuniam, como por exemplo no Concílio de Jerusalém, quando foram decidir se os gentios deveriam se circuncidar ou não, num debate ali, eles usaram apenas as Escrituras. A doutrina fundamentada na autoridade das Escrituras era a base do ensino e era simples sem ser simplista. Nesses textos que eu selecionei para a gente ler, capítulo 2, 14 a 36, o apóstolo Pedro vai pregar o seu grande sermão, logo após o movimento, a teofania do Pentecostes. Pedro vai introduzir a sua fala dizendo assim, eu quero explicar a vocês o que acabou de acontecer. E ele vai ao profeta Joel e diz que o profeta Joel havia dito que os jovens teriam sonhos, os idosos teriam visões, e tudo aquilo aconteceria quando o Espírito Santo baixasse, descesse sobre a humanidade por meio de Jesus Cristo. E aí ele diz, isso se cumpriu agora, e vocês viram com seus próprios olhos, vocês testemunharam. E sabe por que isso aconteceu? Porque Jesus morreu e ressuscitou. Assim como disse o rei Davi, aí ele cita o rei Davi no Salmo 22, quando Davi canta a vinda do Messias,
E também no Salmo 2, Davi também faz referência ao Messias, à esperança do Messias, e Pedro então vai terminar o seu discurso dizendo assim: tudo isso para que vocês creiam que Jesus é o Cristo ressuscitado. Uma mensagem sem rodeios, uma mensagem sem floreios, uma mensagem que era sempre muito mais bíblica do que teológica. E por que é importante fazer essa distinção entre bíblico e teológico? Porque a Bíblia por si só ela tem uma teologia, mas nem toda teologia tem Bíblia. Cuidado com isso. Porque toda a Bíblia é teologia. Toda a Bíblia é teologia, mas nem toda teologia é Bíblia. Tanto não é que eu posso citar lá em São Paulo, há cerca de 5 anos foi inaugurada a primeira faculdade teológica de umbandismo. Tenho direito, porque não deixa de ser uma teologia. É uma teologia, mas não é bíblica. E muitas vezes nós podemos, em nossos púlpitos, apregoar, vociferar muitas vezes uma teologia fruto do nosso coração. Recentemente eu ouvi um vídeo de um grande líder, da maior igreja, que se diz igreja, não é igreja para mim, mas do movimento que se diz igreja, chamado Igreja Universal. O Bispo Macedo dizia lá no seu templo, lá de Salomão, em São Paulo, quando ele fala do casamento de Caná da Galileia, ele fala assim: Deus foi injusto aqui, não vi graça nenhuma nesse milagre de Jesus. E ele faz ali um arrazoado muito do louco, fazendo uma digressão terrível ali, voltando àquele tempo, dizendo que Jesus não fez certo em transformar água em vinho. É teologia. Mas o que a gente vê no Novo Testamento era apenas as Escrituras. Não tinha teologia, era Escritura. Os apóstolos abriam as Escrituras e diziam: assim disse o profeta Isaías e isso se cumpriu. Assim disse o profeta Joel e isso se cumpriu. Davi falou isso e isso se cumpriu hoje. Era Escritura, era a doutrina sólida. Quanto mais bíblicos somos, mais livres dos arroubos teológicos, dos modismos seremos. Onde estão os dentes de ouro, irmãos? Onde estão os paletós encantados que dividiram e destruíram igrejas na década de 80 e 90? Onde estão alguns aspectos teológicos que se levantaram no meio da igreja, que nada mais eram do que modismos pentecostalizados, que dividiram igrejas, que sim multiplicaram igrejas, mas que não eram Bíblia? Porque o que é Bíblia permanece para sempre. O que é Bíblia é para sempre. O ensino sempre teve um objetivo claro. Não era para dividir, é para agregar. Era para dar entendimento e ajudar as pessoas a viverem. Doutrina que não ajuda você a tomar decisões é filosofia vã. Se você não tiver uma teologia que seja aplicada lá fora, no momento de tomar uma decisão ética, uma decisão moral, ela é filosofia acadêmica. Ela é devaneio da nossa mentalidade tão criativa. Gastamos tempo tentando descobrir se anjos têm sexo. Gastamos tempo tentando descobrir se lá no céu vamos reconhecer as pessoas que morreram, mas não sabemos sequer tomar uma decisão para atravessar a rua. Isso não é teologia. Isso não é Bíblia. Porque no Novo Testamento, aquilo que eles ensinavam ajudava as pessoas a tomarem decisões no seu dia a dia. Por isso é que era doutrina sólida, prática, vivencial. Além da doutrina sólida, o ensino desta igreja, que era grande, forte, corajosa, era pregar exclusivamente o Evangelho de Jesus Cristo. Dentro desta relação aí de 5 versículos que eu selecionei, quero destacar os 2 últimos. Capítulo 17, versículo 18, parte C, por favor. E depois o 18, versículo 5. Olha o apóstolo Paulo aqui falando de Jesus. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está dizendo? O que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. E o capítulo 18, versículo 5. Depois de Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. O que a gente percebe na mensagem do Evangelho e da mensagem do Novo Testamento
era que não havia outra opção. Era Jesus Cristo e só Jesus Cristo. A exclusividade do Evangelho. Existe no movimento pós-moderno um relativismo teológico que diz que no final o amor de Deus é tão grande que Ele vai dar um jeito de salvar a humanidade toda. Isso não tem base bíblica no Novo Testamento. Isto é espremer e forçar demais para relativizar a exclusividade de Cristo como sendo Ele o único meio de um homem relacionar-se perfeitamente com Deus. Deus revelou sim para toda a humanidade. Romanos 1, versículo 20 diz que todas as coisas criadas tornam os homens indesculpáveis diante de Deus. Mas o Novo Testamento só dá um caminho: Jesus Cristo. Então, se alguém gosta tanto de teologia, eu poderia dizer que teologicamente é possível afirmar que Deus se dá a conhecer a humanidade de forma clara e indubitável por meio de todas as coisas criadas. Então toda a humanidade pode ter consciência de que Deus existe, mas relacionar-se com Ele perfeitamente só por Jesus. Ele é o único caminho. Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Na medida em que eu construo outras pontes, eu estou negando o próprio Evangelho. Estou negando a própria palavra de Jesus, que diz em João 14,6, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas como eu disse, como existe teologia que não é bíblica, existe também uma teologia pós-moderna, dizendo que outros caminhos também levam até Deus. Mas na medida em que eu digo isso, eu reduzo a autoridade de Jesus sobre a minha vida. Ele não é mais Senhor. Porque se Ele disse que Ele é o único caminho, ou o que Ele quis dizer com ninguém vem ao Pai senão por mim? Existe outro meio? Há outro caminho? Há outra esperança para a humanidade senão por Jesus Cristo? Isto é relativizar. Isto é criar um novo Evangelho. Isto é tentar reescrever o Novo Testamento. Fiquem à vontade. Mas isso não é a igreja do Novo Testamento. Estes não são os princípios. Não foi este o começo de todas as coisas. Não é isto que tem sustentado a igreja de Jesus todos esses milênios, apesar dos nossos tropeços. O que tem sustentado a igreja ao longo dos milênios é porque somente um nome se sobressai a todos os outros nomes: Jesus Cristo. E naquele tempo, os crentes de Jerusalém alcançaram a Judéia, foram aos samaritanos e chegaram aos confins da terra do seu tempo, porque tinham o senso de urgência e porque o conteúdo da pregação era simples, claro e direto: Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. O Evangelho não precisa de floreios, a nossa mensagem não precisa de argumentos filosóficos, sequer teológicos. O que o mundo precisa saber é que Jesus é o único caminho. Ele é o Cristo de Deus. Ele é o Senhor dos senhores. E por último, o princípio que fazia daquela igreja uma igreja grande, forte e corajosa era o fato de que todas aquelas pessoas criam e atuavam pela expansão do reino de Deus. Desde os primeiros até os últimos que temos registros bíblicos, eram pessoas que não viviam para si mesmas, mas eram pessoas que estavam preocupadas no que os outros precisavam e o quanto os outros precisavam ter esperança. Era uma igreja que multiplicava a vida, era uma igreja que plantava igrejas, era uma igreja que por onde passava, Atos 8 diz isso, Atos 11 registra isso, por onde passava, ainda que fossem sob ameaça de espadas e prisões, eles falavam que Jesus é o Cristo. E o resultado disto? A mensagem se expandiu. E em tão pouco tempo, cumpriu-se aquilo que Jesus disse, despedindo-se dos seus discípulos em Atos 1:8. O Evangelho havia chegado até os confins da terra. Já naquela época, as cartas de Paulo falam sobre o Evangelho chegando à Espanha, chegando ao norte da África. E não imaginava ele que chegaria até nós. E ainda precisa chegar a muitos lugares longes e distantes, por meio do nosso amor e da nossa fé, de que o reino de Deus se expanda, cresça, apareça, porque só o reino de Deus traz justiça, paz
e alegria. Por onde passavam, os cristãos anunciavam, e anunciavam incansavelmente. O livro de Atos termina no versículo 31 do capítulo 28, como que com reticências. Ou seja, é uma história sem fim, porque a história continua em mim e continua em você. E diz assim o capítulo 28, versículo 31 de Atos, falando do apóstolo Paulo, ainda preso em Roma, já no final da sua vida, diz assim Atos 28, 31, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus abertamente e sem impedimento algum. Ele estava preso, mas como era uma prisão domiciliar, era uma prisão com certa regalia, porque Paulo era cidadão romano, o livro de Atos termina dizendo que Paulo pregava o reino de Deus. E parece-me que ainda que não haja ali graficamente o sinal de reticências, o sem impedimento algum já é uma antevisão daquilo que seria, daquilo que é e daquilo que será, até que Cristo volte. A igreja continuará triunfante, apesar dos seus percalços. A igreja continuará de pé, porque o que a sustenta não são os nossos braços, não são os nossos pés, mas é o nome daquele que a criou, Jesus, o Cristo de Deus. O que fez desta igreja do Novo Testamento grande, forte e corajosa, uma igreja que cumpriu a missão e que nos inspira a voltar, a recomeçar o quanto for preciso, é porque era uma igreja que sabia que o reino de Deus deveria se expandir, crescer e se multiplicar. Que seja esta a nossa história também, Igreja Batista do Meia. E que essa história alcance outras igrejas reunidas ao nosso redor. E que o mundo saiba que, independentemente de denominação, de placas de igreja ou de endereços de igrejas locais, o que faz uma igreja ser forte, grande e corajosa são os princípios que a sustentam. A oração, a autoridade das Escrituras, a evangelização relacional, crentes se relacionando com não crentes para ganhá-los para Jesus. É a certeza de que o Evangelho vale a pena, uma doutrina sólida, Jesus Cristo, o único caminho, o único poder, e o Evangelho do Reino de Deus, alcançando e transformando vidas, curando-as, libertando-as, trazendo-as para o lado do Pai. Que essa seja a nossa história, uma igreja viva, uma igreja forte, uma igreja grande, uma igreja corajosa. Que Deus nos abençoe, que a partir desses princípios, a gente agora aprenda com aquela igreja a viver. É o que vamos fazer a partir do domingo que vem, quando vamos visitar algumas práticas daquela igreja. Como aquela igreja funcionava? Por princípios, são os fundamentos. Mas havia alguma coisa de especial de como aquela igreja vivia os seus dias. Qual era então a sua estrutura interna? Como eles se relacionavam? Como é que eles enfrentavam problemas? Como é que eles enfrentavam crises? É a igreja de Cristo, vivendo o Evangelho todos os dias, sem impedimento algum. Que Deus nos abençoe a ser esta igreja, que hoje também é forte, grande e corajosa, para tornar o reino de Deus presente entre nós hoje. Pai querido, obrigado porque na Tua palavra encontramos a suficiência, a orientação, a plenitude. Obrigado, Pai, porque Tu nos chamaste para nessa geração e neste tempo ser a Tua igreja. E nós queremos ser o Teu povo. Reunido aqui ou espalhado por onde quer que formos, sejamos este povo que vive aqueles princípios que nortearam o começo de todas as coisas, de um povo que tinha alegria em viver e a disposição de, se preciso for, morrer. Ajuda-nos, Senhor, a viver integralmente o Evangelho de Jesus, a exclusividade do caminho, sem perder de vista a dimensão imensurável da graça que alcança a todos. Por isso, Senhor, ajuda-nos e fortalece-nos pelo Teu Espírito Santo a viver a prática do Evangelho, a autoridade das Escrituras, a expansão do Teu reino,
Que o Senhor nos ajude a sermos hoje igreja de Jesus, até que Ele volte. Por amor do Teu nome, pela Tua graça sobre nós, no Teu amor imensurável e certamente pela orientação do Teu Espírito Santo, cumpre isto em nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. E até a noite, se Deus quiser, juntos celebrando a alegria da vida com Jesus. Um bom restante de domingo, um bom almoço em família. Que Deus derrame graça e bênção sobre você, em nome de Jesus.